Olá pessoal, aqui fala o Rivaldo Robert. Peço que se inscrevam no canal e deixem o vosso like. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos com amigos e colegas. Ajudem o canal a crescer. Então, nós estamos a dar continuidade à nossa lei de macroeconomia, como nós vimos em nossas aulas introdutórias, onde vimos os aspectos teóricos sobre o modelo keynesiano simples com três setores, ou uma economia fechada com o governo. Na aula introdutória, nós andamos a desenvolver algumas fórmulas e tentamos compreender alguns aspectos fundamentais. Aqui nós vamos tratar já do aspecto prático, um simples exercício onde vamos tentar juntos resolvemos para podermos conciliar a aula teórica que vimos mais esta aula prática. Então, aqui nesta aula nós vamos resolver um modelo keynesiano simples com três setores: famílias, empresas e o governo, como alguns outros chamam, uma economia fechada com o governo. Aqui nós já temos a intervenção do governo. Então, vamos tentar entender como essa economia, com a intervenção do governo, como ela funciona. Então, nós temos aqui o nosso seguinte exercício. Imagina a seguinte economia. Nós temos o consumo igual a 50, que representa o consumo autônomo, mais 0,75, que é o Czinho, vezes o rendimento disponível. Nós temos o investimento igual a 250, temos gastos do governo igual a 200, nós temos impostos igual a 0,5, que é o Tzinho, vezes Y, o rendimento total. E temos as transferências que o governo efetua às famílias, igual a 80. Depois temos aqui a linha B, aliás, a linha A. Calcule o rendimento de equilíbrio e o saldo orçamental. Nós também já vimos uma aula introdutória sobre o saldo orçamental. Aqui vamos já diretamente no aspecto prático. Então, nós temos aqui essa nossa fórmula. Essa nossa fórmula aqui é a nossa fórmula do rendimento total. É o rendimento no ponto de equilíbrio, onde nós temos o rendimento total igual a 1, que divide por 1, menos o Czinho mais Czinho vezes o Tzinho, vezes o consumo autônomo mais investimento autônomo mais os gastos autônomos, vezes o Czinho, vezes os impostos autônomos, mais 0, transferências autônomas. E aqui é a fórmula do saldo orçamental, é igual aos impostos menos os gastos do governo menos as transferências. Então, essas são as nossas fórmulas fundamentais para este nosso exercício, onde nós já deduzimos essa fórmula até chegar a essa fórmula final. Veja a aula introdutória. O modelo keynesiano com três setores. Então, nós vamos iniciar aqui a achar o nosso rendimento total. Ok. 1 menos o Czinho. Nós já vimos que o Czinho, nós encontramos o Czinho na nossa função consumo. Este 0,75 representa o nosso Czinho, menos o 0,75. Ok. Mais 0,75 vezes o Tzinho. O Czinho nós já vimos, é a propensão marginal a consumir.
E o tzinho, nós vamos encontrar o tzinho na função dos impostos, que é esta. Normalmente, o imposto, normalmente ele fica assim. Imposto igual ao imposto autônomo, mais o tzinho vezes rendimento total. Nós já vimos que o tzinho é a nossa alíquota fiscal. É o nosso tzinho. Essa alíquota é como se fosse a percentagem do imposto que nós vamos pagar, que vai incidir diretamente no nosso rendimento total. Então, o tzinho, nós vamos ter que observar qual é que é a função do imposto. Aqui, os impostos autônomos, não temos, é zero. Por quê? Porque só temos essa parte onde vem o tzinho vezes o rendimento total, essa parte. Então, aqui o tzinho é 0,2. Fechamos. Vezes, abrimos parênteses, consumo autônomo é esse, 50. Este aqui é que é o nosso consumo autônomo. Mas investimento autônomo, nós já temos que aqui o investimento é igual ao investimento autônomo. Então, fica mais de 250 mais gasto do governo autônomo. Os gastos do governo são autônomos. Então, ficamos mais com os 200. Aqui, mais os 200. Depois, ficamos com menos 0,75. Deixa-me afastar aqui mais um pouco. 0,75 vezes 0. Que são impostos autônomos. Nós já temos aqui na função autônoma, não temos os impostos autônomos. Só temos o tzinho vezes y. Logo, aqui onde vem os impostos autônomos, logo é 0. Mais o czinho, 0,75 vezes as transferências. As transferências, estão aqui, transferências são igual a 80. E fechamos parênteses. Então, já podemos aplicar isso tudo na máquina. Vamos ter logo o nosso resultado. Então, vamos aqui a isso. Vamos dizer 1 que divide por 1 menos 0,75 mais 0,75 vezes 0,2. Isto vai nos dar aqui a parte do multiplicador, onde dá 0,2 vezes essa parte. Podemos colocar aqui 50 mais 250 mais 200 menos 0,75 vezes 0 mais 0,75 vezes 80. Aqui, essa parte nos dá 560. É igual 2,5 vezes 560 nos dá 1.400. Então, este é o nosso rendimento total. Já achamos o nosso rendimento total. Agora, podemos já, que é também o rendimento total ou o rendimento de equilíbrio. Agora, já podemos achar o nosso saldo orçamental. Nosso saldo orçamental, como nós já vimos, nós podemos logo substituir, saldo orçamental igual ao imposto menos gastos do governo menos transferência. Nós já vimos que a função imposto é esta. Aqui ficamos com imposto autônomo mais
o Tzinho vezes Y, que é o rendimento total, menos os gastos autônomos, menos as transferências autônomas. Ok? Então, o nosso saldo orçamental é igual às transferências. Aliás, os impostos autônomos nós já vimos que não temos. A nossa função de imposto é essa. Já vimos que imposto não temos. Logo, ficamos com 0. Mas o Tzinho é 0,2 vezes o rendimento total ou o rendimento de equilíbrio, que é 1.400. Menos os gastos do governo autônomo. Já vimos que os gastos são gastos autônomos, menos 200. Menos o valor das transferências. A transferência autônoma, já vimos que são mesmo igual a 80. Então, saldo orçamental, ficamos com 0 mais 0,2 vezes 1.400. Aqui ficamos com 280 menos 200 menos 80. Isso vai nos dar 0. Então, aqui nós dizemos que o nosso saldo em equilíbrio. Então, aqui o nosso saldo é um saldo em equilíbrio. Aquilo que o governo recolhe em impostos, aquilo que o governo arrecada de impostos é o mesmo que ele efetua os seus gastos e suas transferências às famílias. Então, é igual. Então, aqui nosso saldo orçamental está em equilíbrio. Então, aqui nós já respondemos o nosso primeiro pedido. A linha A. Agora, a linha B. Se o rendimento de pleno emprego for Y igual a 1.500. Estamos a dizer que o rendimento total é igual a 1.500. E se pretende atingindo através de uma variação dos gastos, qual deverá ser essa variação? Utilize o valor dos multiplicadores dos gastos em relação ao rendimento. Então, aqui já nos dão aquele que é o rendimento total. Ok, eles nos dizem. Se baseia com estes dados aqui de cima. Usa esses dados, mas nós já temos o rendimento total. O rendimento total é de 1.500. Então, qual é que seria o valor dos gastos para poder atingir este valor de 1.500? Porque nós já vimos que aqui o valor dos gastos é 200. Aqui o valor dos gastos é 200. Então, utilizando todos os outros dados, investimento igual a 250, transferência igual a 80, o consumo igual a 50, mais 0,75 vezes rendimento disponível, os impostos 0,2y. Olha que seria o valor dos gastos. Agora, porque nós sabemos que o governo tem o poder de melhorar uma certa economia. Ele vai gastar mais. Então, nós já achamos o nosso rendimento atual, nosso rendimento, que é o rendimento de equilíbrio, o pleno emprego, é de 1.400. Mas agora nós teremos um pleno emprego de 1.500. Qual é que seria o valor do governo? Então, nós vamos achar. Então, o nosso rendimento, nós já temos. Esse que nós teremos aqui é 1.500.
aplicando os mesmos multiplicadores, esses multiplicadores que nós aplicamos aqui em cima. 1 que divide por 1 menos 0,75 mais 0,75 vezes 0,2. Mais o consumo, aliás, é mais vezes o consumo autônomo, 50, mantém, mais investimentos, 250, mantém, mais os gastos. São esses gastos que nós teremos que descobrir quanto é que o governo deve já aumentar os seus gastos para podermos atingir os 1.500. Menos 0,75 vezes 0, porque são impostos autônomos, e nós já observamos que não temos os impostos autônomos. Mais 0,75 mais 0,75 vezes as nossas transferências, 80. Então, ali já está a nossa equação. Ok. 1.500. Estes cálculos nós já efetuamos. Vão nos dar 2,5 vezes. Aqui, abrimos parênteses. Vamos efetuar já o somatório. Aqui efetuamos 50 mais 250 menos 0,75 vezes 0 mais 0 mais 0,75 vezes 80. Aqui ficamos com 360 mais os gastos autônomos. Então, aqui ficamos com 1.500 igual, ficamos com 2,5 vezes 360, ficamos com 900 mais 2,5 gastos autônomos. Ficamos aqui, podemos organizar isso, 1.500 menos 900 igual a 2,5 gastos autônomos. Então, aqui ficamos com 1.500 menos 900, ficamos com 600 igual a 2,5 gastos autônomos. Então, nós podemos já dizer que os gastos autônomos são igual a 600 que divide por 2,5. Isto vai nos dar 600 e divide por 2,5. Vai nos dar 240. Então, para nós conseguirmos chegar, para nós termos um rendimento de equilíbrio de 1.500, um rendimento de equilíbrio, o governo vai ter que aumentar mais os seus gastos em 40. Por quê? Porque nós podemos observar que aqui a variação dos gastos é igual aos gastos atuais, que 240, este, menos os anteriores. Aqui ficamos com 40. Logo, o governo vai ter que aumentar os seus gastos mais 40 unidades monetárias para conseguirmos ter um rendimento de equilíbrio de 1.500. Então, ali nós já respondemos o nosso pedido, a linha B. Agora, a linha C. Calcule a repercussão que a medida adotada na linha anterior terá no saldo orçamental. Agora, se o nosso rendimento sob
para 1.500. Qual é que será o novo saldo orçamental? Porque nós já conseguimos observar, deixa-me usar esta aqui, nós já conseguimos observar, até posso já dividir aqui assim um pouco, para não nos baralhar este número. Linha 100. Já vimos que o saldo orçamental é este. Nós podemos desenvolver esta fórmula como nós desenvolvemos aqui. Assim, temos que o saldo orçamental é igual aos impostos autônomos mais o Tzinho vezes o rendimento de equilíbrio menos gastos autônomos menos transferências autônomas. Então, o saldo orçamental é igual. Os impostos autônomos nós já vimos que não temos, são 0. Mas o Tzinho já vimos é de 0,2. O nosso rendimento atual é de 1.500. Este é o rendimento de equilíbrio, 1.500. Menos os nossos impostos autônomos, são de 240. Menos as nossas transferências, são de 80. São de 80. Aquele que é o valor das nossas transferências. Então, o nosso... Até acho que talvez aqui não está bem visível. Então, saldo orçamental é igual aos impostos autônomos, 0 mais 0,2. Estes, o nosso Tzinho vezes 1.500 menos os gastos autônomos, 250, menos transferências, essas que são de 80. Ok. Então, aqui podemos colocar isso tudo na máquina. Saldo orçamental é igual. Podemos já colocar a máquina 0 mais 0,2 vezes 1.500. Essa parte aqui nos dá 300 menos 250 menos 80. Então, o nosso saldo orçamental é igual. Então, ficamos aqui com 300 menos 250 menos 80. Ficamos com menos 30. Então, aqui o nosso saldo orçamental ele é deficitário. Então, o nosso saldo orçamental é deficitário, porque é um saldo negativo. Temos um saldo orçamental de menos 30. Este saldo se considera um saldo orçamental deficitário. Aquilo que o governo recolhe de impostos não é suficiente com aqueles que são os seus gastos. O governo tem mais gastos e recolhe menos impostos, tem menos receita e tem mais gastos. Então, nós temos um saldo deficitário. Então, este é mais ou menos uma resolução de um exemplo de um modelo keynesiano com a intervenção do governo. Então, a ideia é mais ou menos essa. Peço que se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar os vídeos com amigos e colegas. Na próxima aula, nós vamos tentar ver o modelo keynesiano numa economia aberta, onde nós interagimos com o resto do mundo. Veja a aula anterior, onde nós abordamos numa economia fechada sem o governo. Então, até a próxima aula.